Este é o nosso programa Mais Uma Voz. Nesse nosso programa Mais Uma Voz, nós teremos o privilégio de trazer a você a palavra de Deus. Nós, neste primeiro momento, queremos apresentar a você este tema de grande importância, denominado A Guerra das Vozes. Nesse mundo que nós vivemos, existem muitas vozes e existe uma guerra entre essas muitas vozes. Umas dizendo uma coisa, outras dizendo outra coisa, com relação à própria palavra de Deus. Você já parou para analisar o porquê de tudo isso? Você já parou para analisar o porquê de tantas vozes no mundo, dizendo, ora, vá por este caminho, ora, vá por aquele caminho? Nós queremos apresentar aqui para você, na palavra de Deus, algo semelhante. E eu já quero dizer para você logo de início que isso não é de agora, isso vem de muito tempo. Desde muito tempo atrás isso já acontece. Muitas vozes elas têm se levantado, falando que a vontade de Deus é uma. Mas, por outro lado, também aparecem outras vozes dizendo, não, a vontade de Deus não é essa, a vontade de Deus é essa. E aí? Em quem acreditar? Num mundo com tantas religiões, com tantas pessoas dizendo, essa é a vontade de Deus, outros não, é essa. Eu quero chamar a sua atenção para uma história muito importante da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Essa história é uma história muito interessante e eu quero chamar a sua atenção para ela. 1 Reis, capítulo 22. Se você está de posse da sua Bíblia aí, por gentileza, acompanhe. Se você está online, se quiser acessar uma Bíblia online aí no seu computador, também faça. Porque aqui nós vamos ver uma história onde essa guerra das vozes ela se manifestou no tempo do povo de Israel. E logo no versículo 1 do capítulo 22 de 1 Reis, nós vamos ler até o versículo 28, vem dizendo o seguinte: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Jeosafá, irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então estes dois reis aqui fizeram uma aliança para atacar Ramote de Gileade. Agora estamos no versículo 5, acompanhe conosco. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel, consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Porque naquele tempo os reis eles não saíam à guerra sem antes consultar a Deus. Então eles fizeram isso. Versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Agora, olha que interessante aqui, querido. Quase 400 homens, quase 400 profetas foram consultados aqui pelos reis de Israel e de Judá. E o rei Josafá perguntou a eles, eu posso subir a Ramote de Gileade? Eu vou vencer a Ramote de Gileade? E os profetas disseram unanimemente, quase 400 profetas, sobe porque o Senhor a entregará na mão do rei. Agora acompanhe comigo no versículo 7. Disse, porém, Jeosafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Verso 8. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Agora, olha que interessante, amados.
O rei aqui, ele pede, o rei de Israel, ele pede aqui para Josafá, o rei de Judá, fazer o seguinte: consultar um outro para ver o que ele teria a dizer. E aí o rei de Israel, ele disse o seguinte a Josafá: olha, há ainda um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Verso 9: então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás aos ciros, até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. É o versículo 12. Então analise o quadro, queridos. Ali os dois reis, sentados ali nos seus tronos, os profetas ali profetizando, imagine a cena, dizendo: não, pode subir, você vai prosperar, você vai conseguir, você vai destruir Ramote de Gileade, você vai conquistar Ramote de Gileade. E aqui um outro profeta, também entre eles, o profeta Zedequias, ele fez uns chifres, ele colocou esses chifres na sua cabeça, talvez quem sabe ali tipo um capacete com 2 chifres ali, e ele tipo faz uma encenação dizendo: você vai atacar e vai destruir completamente a Ramote de Gileade. Mas olha, a história continua, no versículo 13 diz o seguinte: e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou no caso a Micaías, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Olha aqui, amados, que interessante. Aquele homem, aquele mensageiro que foi chamar o profeta Micaías, chegou para ele e falou o seguinte: ó, tá todo mundo profetizando que os reis vão vencer essa guerra. A uma só voz eles estão dizendo isso. Eles vão vencer a guerra. Olha lá o que você vai falar, hein? Fala a mesma coisa, hein? Tipo que, queridos, quem sabe fazendo uma chantagem para o profeta Micaías falar como eles. E olha aqui no versículo 14, a resposta do profeta Micaías. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Ah, queridos, é disso que Deus precisa hoje. De homens que digam: eu vou dizer somente aquilo que Deus quer que eu diga. E não o que os homens estão querendo que eu diga. E não o que a nação está querendo ouvir. E não o que os reis, os governantes estão querendo que eu fale. E a história continua dizendo, verso 15: e vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Verso 16: e o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Aqui, queridos, o rei percebeu que Micaías estava como que debochando do rei, dizendo: não, você quer ir? Pode ir, você vai vencer, pode ir, vai dar tudo certo. E aqui o rei começa agora a repreendê-lo, fala assim: não, quantas vezes eu já te pedi para você me dizer o que Deus quer que eu faça? E aí a história continua no verso 17, dizendo: então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Verso 19: então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade?
E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Verso 23, agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Verso 24, então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Ó, amados, que história tremenda. Ali, quase 400 homens contra apenas um homem falando a mensagem de Deus. Aqueles quase 400 homens, a uma voz, estavam ali tentando fazer com que aqueles reis acreditassem que era da vontade de Deus que eles fossem a Ramote Gileade, mas não era da vontade de Deus. E aqui agora se levanta um homem dizendo que aqueles profetas estavam sendo usados por um espírito mentiroso, por um demônio mentiroso que estava na boca deles, usando aqueles homens para falar a mentira. A guerra das vozes, queridos. Quantas vozes têm falado, essa é a vontade de Deus? Essa é a verdade é assim, a verdade é daquele jeito. Quanto pouquíssimos têm sustentado e empunhado a bandeira da verdade e proclamado essa verdade, e eles têm sido ridicularizados, espezinhados, maltratados, talvez pelos seus próprios parentes, pelas pessoas que uma vez talvez os amaram, estiveram em contato com eles, em comunhão com eles, mas depois agora passaram a odiá-las porque eles decidiram sustentar uma verdade que é impopular, uma verdade que não agrada a maioria. De que lado você tem ficado, amado, nessa guerra das vozes? De que lado você tem ficado nessa grande guerra das vozes? Umas dizendo que a vontade de Deus é essa, mas pouquíssimas realmente sustentando a verdadeira palavra de Deus? De que lado você está, amado? Nós queremos, a partir deste projeto, deste canal de comunicação, mais uma voz, dar então sustentação à palavra da verdade. Queremos empregar a nossa voz para proclamar a verdade da palavra de Deus. E através destes primeiros vídeos, a guerra das vozes, nós queremos fazer com que a sua mente se abra para essa grande guerra que tem existido no nosso mundo religioso, onde muitas vozes têm se levantado defendendo uma verdade que talvez pode não ser a verdade, a vontade de Deus. Eu quero fazer com que você medite nisso, amado, e que você se prepare, porque muito mais coisas nós traremos aqui para alertar você com relação à verdade da palavra de Deus. Que Deus o abençoe.